Tem mais pergunta aí? Vamos lá, próximo áudio da Beatriz. Opa, boa tarde aí, pessoal. Eu queria falar que eu comprei o livro do doutor, Os 7 Níveis da Consciência. Ainda não terminei de ler, mas está sendo uma leitura muito boa e bem importante para mim. E a minha pergunta eu queria saber a opinião do doutor sobre o uso de cafeína em pacientes com transtorno de ansiedade. Porque às vezes eu tomo cafeína e me faz bem, me deixa produtiva, mas às vezes eu tomo e fico muito mal, muito mal. E eu queria saber se existe um limite tóxico e tal. Boa. Pô, fantástica pergunta. E né, o STEC, o suplemento mais comum, né, que a gente usa. A cafeína é muito interessante você entender o que ela faz no seu corpo, porque é o que a gente mais tem acesso, é o mais fácil, é realmente o que a gente usa há mais tempo, né? Desde ali que a gente estava falando do movimento da ciência, né? Desde o século XVII a cafeína tomou conta ali da Europa toda e a gente teve o movimento da ciência através da cafeína. Newton frequentava os cafés ali de Londres, Voltaire, desde essa época a gente tora o pau na cafeína. Então, o que eu vejo muito sobre a cafeína em relação ao seu bem-estar é para você entender um pouco de dose, de frequência e de fonte de cafeína. Então, muitas vezes, a cafeína do café, ela bate de uma forma diferente do que a cafeína do chá verde, que bate de forma diferente do que a cafeína que você mandou manipular. Então, depende muito da fonte. Primeira coisa que eu sugiro para você é tentar trocar a fonte da cafeína. Por quê? Essas plantas da natureza, elas têm uma combinação muito, muito crítica de muitos compostos químicos. Então o café tem ácidos clorogênicos, o café ele tem fibras, o café ele pode tirar um pouco, aumentar a sua excreção de magnésio, e o café também tem um pouco de lectinas que ele vem dos grãos. Então muitas vezes pode ser que a cafeína do café te deixe mais ansiosa, mas se você tomar, por exemplo, um matcha, que é a Camellia sinensis, é uma outra planta, você vai ter junto com a cafeína L-tianina, e a L-tianina vai segurar um pouco os efeitos da cafeína, você vai ter aí talvez uma menor ativação do seu sistema de noradrenalina, uma menor ativação adrenérgica, você vai ficar menos pilhada porque tem L-tianina. O matcha tem epigalocatequina, que é uma outra substância que vai te deixar mais relaxada. E você vai ter uma outra modo de ativação, mesmo que você tome o mesmo número de cafeína. Se você tomar 100mg de cafeína de café, é diferente de 100mg de cafeína do matcha. Então, a primeira coisa que eu sugiro para você é troca a fonte de cafeína para ver se isso acontece. Segunda coisa que eu sugiro para você, diminua um pouco a dose pela metade, para ver, né, até onde aquele conceito da mínima dose efetiva. Qual é a mínima dose que você tem esse efeito bacana para você não estimular muito o teu corpo, mas ao mesmo tempo você conseguir o efeito que você quer. Se for igual o Petri falou, que for o ritual do café que te agrada, aí eu sugiro que você tente trocar por um descafeinado, se for o ritual exclusivamente do café que te agrada. Mas se realmente o foco for usar a cafeína para a performance, você precisa tomar um pouco de cuidado com a dose também. Então diminui a dose pela metade e vê até onde você vai conseguir efeito. O interessante para você fazer essa pesquisa, e a gente está falando daquele modo de pesquisa individual, seria você ficar virgem de cafeína por 5 dias, sai de cafeína 5 dias, e aí você vai estar virgem, seus receptores vão estar aí mais desocupados. Quando você fizer o uso da cafeína, você vai sentir muito mais os efeitos. Então, fica virgem de cafeína 5 dias, volta com uma dose bem pequena, tipo, coloca aí 20, 30 miligramas de cafeína, né? Ah, como que eu vou saber isso? Pô, você vai ver o teu café lá, né? Geralmente uma xícara de café pode ter em média de 100 e poucos gramas de cafeína, então você pode fazer um Nespresso, ou você pode mandar manipular a cafeína e ver qual é a sua sensibilidade. E aí você vai dosar o quanto de cafeína você está tomando para aquele efeito que você quer. A cafeína vai ter uma absorção muito rápida, a gente tem um efeito aí, começa da cafeína entre uns 15 minutos, você já tem um efeito legal, com absorção aí de mais de 90%, uma absorção muito boa em todos os fluidos do corpo, né? Inclusive as pessoas que amamentam têm que tomar cuidado. Então você tem aí um efeito muito rápido e muito prático. Aí você anota, pô, cara, 20 miligramas para mim tá ótimo. E aí seria interessante você não deixar o teu corpo ficar com o uso crônico da cafeína. Porque se você usar todos os dias a cafeína, ela não vai mais fazer efeito. Então você vai precisar cada vez de uma dose maior
para que você tenha aquele mesmo efeito, seja na sua dopamina, na norepinefrina, na sua concentração, ficar acordado. Então, a cafeína ela vai sinalizar para o teu corpo como se você não tivesse cansado. Lembra que você perguntou o que é ATP? O que a cafeína faz? Você vai entender onde se encaixa agora o ATP. A cafeína, ela se liga, ela bloqueia um receptor que chama-se receptor de adenosina. Esse receptor de adenosina, como o nome diz, ele se liga a uma molécula que chama-se adenosina. E essa molécula, quando essa adenosina se liga nesse receptor, ela avisa o nosso cérebro que a gente está cansado. Então, toda vez que tem muita adenosina, muitos receptores são ocupados com essa adenosina e a gente avisa o cérebro que a gente precisa dormir, que a gente está cansado. O que a cafeína faz? Ela se liga nesse receptor e não deixa a adenosina se ligar. Não deixa avisar o nosso cérebro que a gente está cansado. Então não é que a gente produz mais ATP, não é que a gente produz mais energia. A gente avisa o nosso cérebro que a gente não está cansado. A gente não deixa o nosso cérebro ser avisado que a gente está cansado. E da onde vem essa adenosina? Ela vem do ATP. A gente quebra o ATP e tira o fosfato do ATP, ele vira ADP, ele vira adenosina fosfato. E aí essa adenosina vai formar a sinalização de que a gente está cansado. Ou seja, quanto mais ATP você usa, mais adenosina você produz. Aí chega um momento que você está com muita adenosina, vai sinalizar que você está cansado. A cafeína ela não deixa essa sinalização acontecer. Então, se você toma cronicamente, você vai acumulando esse cansaço, né? Você vai sempre bloqueando aí essa sinalização. O interlocutor que avisa o teu cérebro que você precisa descansar, ele está sempre sendo bloqueado. E você faz um efeito cumulativo. Então, seria interessante para esse teste aí que você me perguntou, fazer uns 5 dias off, isso seria perfeito. E aí sim, você começa com uma dose um pouco menor, vê o que essa dose faz, e aí você vai aumentando a dose até chegar na dose efetiva. Chegou na dose efetiva, faz dia sim, 2 não, dia sim, 2 não. Ou dia sim, dia não, pelo menos, para você não ocupar sempre o receptor e dar tempo de você estar com o cérebro aí um pouco mais limpo. Mas o cafezinho da manhã, aquele que a gente passa na máquina, ele já faz esse bloqueio desse aviso aí? Já faz, com certeza. E depende da sua meia-vida, porque tem gente que metaboliza rápido e tem gente que metaboliza lento. Então o que acontece? A cafeína, muitas vezes, você vai distribuir lá no teu corpo todo, tal, ela vai entrar no seu cérebro, e às vezes você tem que, né, fazer com que ela fique inativa. Então tem gente que faz esse processo muito rápido no fígado. Você pode até ver isso num teste genético, quem metaboliza rápido e quem metaboliza lento. Então tem gente que a meia-vida da cafeína são 3 horas. Então se você tomou 100 mg agora, daqui 3 horas tem 50 mg. Daqui mais 3 horas tem 25 mg. Então, quando chegar à noite, você já não tem nada. Beleza. Você toma uma xícara de manhã, são 140 mg. Quando chegar à noite, você já não tem nada. Tem gente que a metabolização é lenta, demora 8 a 12 horas a meia vida. Então, se você tomou, sei lá, de manhã, 7 da manhã, 200 mg, quando for 3 da tarde, você ainda tem 100 mg, como se você tivesse acabado de tomar uma xícara. E aí você vai dormir com muita cafeína na cabeça. Então, precisa ver primeiro a metabolização. Depois da metabolização, a gente precisa estudar qual é o efeito que a cafeína vai fazer como eco. Por que a cafeína faz? Ela estimula noradrenalina, dopamina, e você vai ter aí um estímulo de dopamina e noradrenalina. Tem gente que quebra muito lentamente a dopamina e noradrenalina. E aí essa pessoa, por mais que ela quebre rápido a cafeína, o efeito da cafeína vai ser mais longo. Então, o que a gente chama de CONT. CONT é uma enzima que chama-se catecol ou metiltransferase, né? Vou resumir o que ela faz. Essa enzima, ela doa um radical metil. O radical metil é um CH3. Na química, ela chama-se CH3. Um carbono com 3 hidrogênio. Então, essa enzima, ela pega esse radical metil e doa para sua dopamina, doa para sua norepinefrina. E aí, quando ela doa esse radical metil, ela inutiliza a dopamina e a norepinefrina. É como se ela inativasse. Tem gente que tem essa enzima muito lenta. Então, a cafeína aumenta a sua noradrenalina, aumenta a sua dopamina e essa enzima funciona de uma forma muito lenta. Ela não consegue inativar. E você vai ficar pilhado por muitas mais horas. Você também vê isso no teste genético. E tem gente que faz isso de uma forma muito rápida. Então, por mais que você metabolize lento ou rápido, você tem que ver o eco que a cafeína faz no teu corpo. E também você pode analisar isso com a sua genética ou fazendo, né, a sua análise da sua vida mesmo. Fala, cara, toma um café de manhã, à noite eu vou dormir, cara, deito lá, começo a ficar pilhado com a minha mulher e falando um monte de coisa.